Toda a gente fala sobre liberdade. Toda a gente quer e diz que consegue ser livre. Mas a verdade é que quase ninguém quer pagar o preço por essa mesma liberdade. E, na verdade, acaba exatamente por não ser livre. E tudo isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de, tantas vezes, nos ser vendida uma ideia ilusória de que nós podemos ter a liberdade de fazer tudo aquilo que nós queremos. E a verdade é que ficamos presos a essa mesma concepção, a essa ideia, e acabamos por não sermos mesmo livres. Porque a liberdade de escolha muitas vezes é condicionada, ou não é? E esta é toda a verdade sobre a liberdade que ninguém te diz. Por isso mesmo, neste vídeo vamos falar exatamente sobre isto, sobre a liberdade, sobre as opções de liberdade, sobre tudo aquilo que está intrinsecamente ligado às tuas escolhas e à tua liberdade. Talvez ao livre-arbítrio. Mas vamos a isso. Vamos, neste vídeo, começar exatamente a desmontar um pouquinho esta ideia. Mas antes disso, não te esqueças. Se chegaste até aqui e se gostas deste tipo de conteúdos, não te esqueças de colocar um like. E se não te inscreveste no canal, por favor, inscreve-te no canal, pois estes vídeos vão ser muito úteis para que tu possas também, juntamente comigo, pensar um pouquinho sobre todos estes temas que são absolutamente pertinentes. Não são? Bom, mas vamos a esta ideia de liberdade. E porque é que a liberdade, às vezes, toda ela tem o seu próprio custo. A verdade é que nos é colocada uma ideia de que nós conseguimos fazer tudo o que nós queremos. Podemos ir para o ponto A, para o ponto B e talvez até tomar decisões que de ânimo leve nos podem levar a todas as nossas opções ou à nossa liberdade. Mas a verdade é que nos esquecem de dizer, ou te esquecem de dizer, que toda a liberdade tem sempre um preço a pagar. E tantas vezes te esquecem de dizer que a disciplina te vai poder dirigir num ponto ou para um ponto de liberdade total. E que tudo isso implica, talvez, um pouco a dor das decisões. A dor de fazer todo um processo para que tu possas realmente ser livre. Queres um exemplo? Quando, por exemplo, te dizem que tu estás na posição correta para deixares o teu emprego, para iniciares o teu próprio negócio. A verdade é que tu podes muito bem fazer isso. É uma escolha, é uma decisão tua. Mas tens que alicerçar todos os teus passos de uma forma eficaz, não procrastinadora, de forma a que tu consigas atingir tudo aquilo que tu pretendes. E não é só começar, pois não? Tudo isto exige planificação, exige um trabalho árduo, no sentido de te levar em direção àquilo que tu queres. E a verdade é que todas estas escolhas são feitas não de ânimo leve, mas de uma forma bem alicerçada. E talvez uma ligeira prisão no sentido de te levar à liberdade financeira ou à liberdade de movimentos que tu tanto pretendes. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando nós pretendemos ter uma liberdade num determinado sentido, temos que perceber que temos que abdicar de algumas coisas para que também possamos usufruir dessa outra liberdade. E tudo isto tem a ver exatamente com o equilíbrio, porque nem tudo na vida pode ser só liberdade. Também, ao mesmo tempo, nos é vendida a ideia de que nós podemos chegar a um determinado ponto da nossa vida e vamos ser completamente livres. Vamos caminhar em direção ao pôr do sol porque simplesmente as nossas decisões nos levaram até àquele ponto. Não. A verdade é que nós temos continuadamente responsabilidades. E essas responsabilidades levam-te no caminho exatamente de estares preso a algumas decisões. E tudo isto acaba por ser uma falácia, pois ninguém é livre totalmente, pois não? Todos nós temos que responder às regras da sociedade, às regras do país, ou do mundo, ou da ocidentalidade, onde estamos neste preciso momento inseridos. Porque também, ao mesmo tempo, se vivêssemos no continente asiático, tínhamos outras regras e tínhamos que as cumprir. Isto quer dizer o quê? Que a liberdade, muitas das vezes, tem que ser adequada ao teu meio ambiente, àquilo que te rodeia,
às regras ou às leis que também, neste preciso momento, são parte sine qua non do teu país ou do mundo onde tu vives, ou da região onde tu vives. E a verdade é muito esta. Não há uma ideia, toda ela muito bem alicerçada, de uma liberdade total, pois isso iria chegar a um ponto em que talvez fosse uma anarquia. Mas nós não vivemos em anarquia. Maioritariamente vivemos ou em democracia ou noutros regimes políticos dos quais não adianta estar a falar. Mas a verdade é que todos nós temos que depreender e entender que a liberdade começa exatamente também naquilo que é a não liberdade de escolha, pois existem regras. E depois há aquele velho princípio que é tão simples. Em sociedade, quando vivemos todos em sociedade, a nossa liberdade acaba exatamente onde começa a liberdade do outro indivíduo. Portanto, isto é tudo aquilo que não te dizem. Não te dizem que tu tens que pagar, por exemplo, impostos, tens que viver com uma vida mais alicerçada também naquilo que são as decisões dos outros, também ao mesmo tempo quando colocas os teus filhos, ou tu foste para a escola, ou vais para a escola, tu tens que perceber que tens que exatamente aprender um conjunto de regras. E todas essas regras te vão programar. Pois esta liberdade acaba até por ser profundamente condicionada. Agora, nós podemos ser livres, e tu podes e deves ser livre, naquilo que é o teu pensamento, aquilo que é as tuas ideias, aquilo que tu fazes. E essa liberdade acaba por ser exatamente toda a tua expressão, a tua expressividade. E é fundamentalmente isto. É muito importante tu teres a tua própria criatividade, o teu próprio discernimento, a tua própria capacidade de comunicação e, claro, também ao mesmo tempo a tua própria expressividade. E isto te vai exatamente, dentro das condicionantes que existem, trazer-te a liberdade de tu seres um indivíduo diferente, uma pessoa com uma capacidade diferente de estar, de ser, e que pode até, talvez, levar a que os outros tenham também uma maior expressividade e uma liberdade maior. Pois o caminho é nós continuadamente construirmos a nossa própria liberdade. E fundamentalmente é isto que tens que ter noção. Pois a verdade é que, com todas as condicionantes que nós temos na nossa sociedade, pois somos animais profundamente sociais, nós conseguimos, através daquilo que é a nossa postura, daquilo que é a nossa forma de estar e de ser, expressarmos a liberdade, sermos livres e construirmos tudo aquilo que nós desejamos. Agora, nós não podemos partir de um pressuposto, nem deves partir de um pressuposto, que tudo aquilo que te dizem sobre a facilidade da liberdade ser assim algo tão simples. A verdade é que tu podes construir, mas construir com disciplina, com rigor, com eficácia e, acima de tudo, com um autoconhecimento muito grande. E, claro, obviamente também com um maior estudo sobre as várias áreas, sobre as várias disciplinas existentes na humanidade, que te podem fazer expandir o conhecimento. E aqui o muito importante é que tu possas entender que conhecimento é poder. E ter maior conhecimento acaba por te poder libertar de tantas grilhetas e te tornar uma pessoa muito mais livre. Lembras-te da alegoria da caverna de Platão? É exatamente isto. O teu conhecimento vai expandir a tua consciência. E quanto maior for a tua consciência acerca do mundo que te rodeia, também poderás interpretar muito mais os sinais e também, ao mesmo tempo, evoluir enquanto ser humano. E claro, obviamente, quanto mais tu tiveres conhecimento, mais tu serás capaz de te mexer de acordo com as regras e também, ao mesmo tempo, de evoluir. E quando tu evoluís, tornas-te muito mais livre. Faz todo o sentido, não faz? Espero que o vídeo te tenha sido útil. Se o vídeo te foi útil, não te esqueças. Inscreve-te no canal. Fala aos amigos e, claro, deixa um comentário, pois eu irei responder a todos eles. Até já.